vamos começar a falar sobre como emagrecer sem gostar de comida de dieta. Quem não me segue em todos os canais, me siga em todos os canais, Instagram, Facebook, YouTube. Então, vamos lá. Eu lancei uma pesquisa ontem, perguntando exatamente isso, né? Perguntando o que você mais gosta de comida de dieta e o que você detesta de comida de dieta. Claro que eu tenho interesse em saber o que as pessoas mais gostam, o que elas não gostam, mas, na verdade, o meu objetivo principal, quando eu lancei a pesquisa, era saber o que as pessoas entendem por comida de dieta, né? E aí eu vou colocar aqui as principais respostas. Então, eu recebi salada, alface, brócolis, folhas, né? Teve gente que falou folhas, batata doce, farinha integral. Então, essas foram as que mais apareceram. Então, assim, né, claro que tem gente que entende comida de dieta como comida light, comida diet, mas para a maioria das pessoas, comida de dieta é, resumidamente, legumes, verduras e frutas, né? Então, é o conceito que a gente tem aí de comidas de dieta. E o que é e o que não é comida de dieta. Então, é importante a gente também ter a noção do que a gente entende por comida não dieta. Então, a maioria das pessoas entende que comida não dieta são as comidas hipercalóricas, né? Cheias de caloria, ricas em carboidrato e gordura. Geralmente, essa combinação carboidrato e gordura se torna muito saborosa e é uma comida muito calórica, são os alimentos palatáveis. Processados, né? Então, alimentos que a gente encontra, por exemplo, em padaria, em confeitaria, doces, tortas, biscoitos. Então, isso é comida não dieta, né? Isso na cabeça das pessoas, tá? Então, assim, primeira coisa que eu queria desconstruir um pouco é essa ideia de comida de dieta e comida de não dieta. A gente tem que entender que comida é comida, né? E toda comida, ela vai ter algum grau de caloria. Toda comida tem caloria. E isso é muito importante, a gente ter essa noção. Então, isso significa que não é porque é comida de dieta que eu posso comer à vontade, e também não é porque não é comida de dieta que eu não posso comer, né? Então, tanto a comida de dieta quanto a comida de não dieta, eu preciso ter atenção no sentido de saber que tem caloria, né? E aí, assim, tomar cuidado, tá? Então, não é aquele negócio de, não posso comer o que está fora da dieta, e a comida da dieta eu posso comer à vontade. Então, já queria que ficasse forte na cabeça esse conceito, para a gente tentar tirar essa ideia de alimento vilão, alimento mocinho, alimento pode, alimento não pode, né? Porque aí a gente agrupa dessa forma e tem um monte de alimento que não entra em nenhum desses dois grupos, e aí a gente fica sem saber o que fazer com esses alimentos, né? Além de tudo, a gente diminui muito o nosso repertório, porque se a gente coloca um grupo que pode, um grupo que não pode, e tem um monte de grupo ali no meio do caminho, que a gente não sabe o que fazer, a gente fica com pouca opção, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais as dietas não funcionam, né? Os tratamentos de dieta padrão, que a gente chama de dieta restritiva, não funcionam a longo prazo, a médio e longo prazo, tá? Então, o primeiro conceito, queria que ficasse bem claro isso aí na cabeça. Vamos lá, vamos seguindo aqui. É importante a gente diferenciar, né, pessoas que não gostam de comida de dieta de pessoas que não gostam de comida. Então, isso é bem diferente. Tem gente que não gosta de comida de dieta e tem gente que não gosta de comida de jeito, comida, né? Comida de verdade, vamos dizer assim. Então, vou tentar explicar essa diferença. É importante você tentar se identificar, né, em que situação você está. Então, assim, tem gente que não gosta de salada, não gosta de legume, não gosta de fruta, não tem o hábito de comer, mas em frente a uma macarronada, por exemplo, come bem, gosta. Adora um prato com arroz, feijão, carne e batata frita, por exemplo. Então, essa pessoa gosta de comida, mas essa pessoa não gosta de
comida de dieta, ela não gosta daqueles alimentos mais saudáveis, né? Frutas, verduras, legumes, o que a gente está chamando aqui de comida de dieta. E tem um outro grupo que torce o nariz para tudo que é comida, né? Que não gosta de comida de dieta, mas também não gosta, por exemplo, de uma macarronada, não gosta de um prato de feijão com arroz, bife e batata frita. Ou seja, que se pudesse, trocaria o almoço por uma pizza, por um sanduíche, né? Então, esse segundo grupo ainda é um pouco mais grave, né? Porque, na verdade, ele tem menos opção ainda. Então, esse segundo grupo, a gente precisa atentar, porque talvez sejam pessoas que tenham uma seletividade alimentar, ou seja, elas selecionam muito determinados grupos de alimento que elas gostam e muitos outros grupos elas tiram da rotina alimentar. E aí elas ficam com pouca opção, elas se alimentam mal, né? E aí elas acabam tendo alterações nutricionais, né? E essas alterações nutricionais podem levar a doenças. A Renata quer participar ao vivo. Muito legal. Vamos lá, eu vou te aceitar aqui antes de eu seguir. Peraí, vamos lá. Solicitação, transmitir ao vivo com Renata. Olha que legal, tomara que dê certo. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Tá conectando. Renata? Conseguiu? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tô aqui no rancho, tá meio ruim aqui a internet. Não, tô te vendo bem, te ouvindo bem. Vamos lá. Tá, joia. Eu acho assim, ó, eu sou boa de comer verdura, legume, tal, gosto. Mas eu acho que as pessoas precisam se meter um pouco mais na cozinha. Ai, adorei. Fazer mais, não ficar só naquele negócio de bife com salada. Perfeito. Aquela coisa de bife com salada, porque isso fica difícil. Boa, né? Fica principalmente monótono. para quem gosta de umas coisas saborosas, né? Que legal, que legal. Gente, deixa eu só, porque aqui a Renata entra aqui no Instagram e o pessoal do Facebook e YouTube não vê. Então, o que a Renata tá falando? Que a gente precisa, né, a gente precisa se meter na cozinha. Aquele negócio de você comer só bife com salada, né? E aí a salada, às vezes, é só uma folha, 2 folhas, que são sempre as mesmas folhas. Então, fica uma coisa monótona, né? Fica sem graça. Então, a dica da Renata, é uma coisa que eu vou abordar mais na frente, a dica da Renata é você entrar mesmo, você conhecer, você tentar, né, descobrir pratos interessantes, não é isso, Renata, que você está falando? Não é essa a ideia? Isso mesmo. Muito legal. Exatamente. Muito legal, adorei, excelente, excelente. Obrigada. Joia. Obrigada. Beijo, linda. Beijo. Continua aí. Se você quiser entrar de novo, daqui a pouco você volta. Tá bom. Beleza, beijo. Obrigada. Tchau. Ai, muito legal. Adorei isso aí, hein, gente? Quem quiser entrar também, vem que eu chamo. Muito bom, tá? Então, só lembrar, né, da questão da seletividade, quem é muito seletivo, né, não gosta de comida de jeito nenhum, só gosta de pizza, de hambúrguer, né, tem vontade de comer lanche na hora da refeição principal, isso pode ser um transtorno, então precisa ficar atento, pode ser um transtorno de seletividade alimentar, e aí isso significa que você não vai conseguir ingerir os nutrientes essenciais para nutrir o seu corpo. E aí você abre uma porta para as doenças, tá? Então, é bem importante esse conceito, essa diferença. É como se fosse um grau mais avançado, né, dessa questão aí de não gostar de comida, tá? Muito bom. Vamos lá. Acho que é importante a gente entender por que a gente não gosta de comida de dieta, né? Existem muitos motivos e é importante a gente entender o nosso. Então, primeira coisa é pensar assim, será que é o paladar que não me agrada? Porque quando a gente, né, fala de salada, principalmente as folhas, aí vamos falar das folhas, muitas delas são amargas, né? Um paladar tem um gostinho amargo. E o amargo, naturalmente, a gente rejeita.
né? O amargo, ele dá a ideia de tóxico, né? De envenenado. Então, naturalmente, a gente rejeita. Algumas frutas aí têm um gostinho mais cítrico, né? Elas são mais azedinhas. E o azedo a gente tende a rejeitar também, naturalmente, porque a gente entende como estragado, tá? Então, às vezes é o nosso paladar, né? Que não se agrada de determinados alimentos. Às vezes não é só o paladar, às vezes é o cheiro, às vezes é a textura, sabe? Quando você imagina assim uma folha, você fala assim, ai, não gosto daquele talinho da folha, aquele negocinho duro. Então, assim, às vezes é o paladar, às vezes não é o paladar, às vezes é a textura que não te agrada, às vezes é o cheiro, às vezes é a aparência. Então, é importante você tentar detectar o motivo que faz você não se agradar ali das comidas de dieta, vamos dizer assim, né? Entendam comidas de dieta, estou falando aqui principalmente fruta, legume, verdura. Às vezes é um trauma da infância, né? A mãe enfiava na boca, forçava a comer, aí você já ficava com aquela relação ali, olha, se ela tá me forçando é porque não é bom, mas né, faz bem, mas não é gostoso. Aí você fica com aquele trauma de infância. Às vezes é um trauma do adulto já, né? Não necessariamente veio da infância. Às vezes é um trauma do adulto, você, de repente, teve alguma indigestão, né? Teve alguma intoxicação alimentar com determinado alimento, coincidiu, né, de acontecer, e aí você pega uma aversão ali àquele alimento. Então, às vezes, é alguma coisa também que surgiu na infância, já na fase adulta. Geralmente, né, tem uma emoção negativa associada com o alimento. É importante tentar entender qual é essa relação, tá? Às vezes é birra, né? Tem gente, olha, mesmo adulto, muito adulto faz birra, tá? Então, às vezes é birra, não gosto disso, não quero nem provar. Não quero nem tentar, né? Então, às vezes, é pura birra. E aí, como diz a minha amiga Samantha Freitas, que a gente fez várias lives aí nas últimas semanas, ela fala muito sobre adultizar pensamentos. Então, será que a gente não precisa, né, adultizar um pouquinho o nosso pensamento, adultizar as nossas escolhas, né? Se abrir um pouquinho mais para experimentar? Então, né, vão refletindo aí. Às vezes, você acha que não gosta, mas, na verdade, não é nem tanto que você não goste, você só não tem o hábito, né? Você, de repente, veio de uma família que já não tinha hábito, na sua criação, seus pais não te apresentaram, porque não era, né, do hábito deles, e aí você simplesmente não tem hábito, mas você pode criar esse hábito, você pode, né, tentar experimentar. Daqui a pouquinho eu vou dar dicas bem legais para a gente trabalhar essas questões. E tem uma também muito boa, que eu sempre vejo, né, os pacientes falando, que eles não conseguem enxergar uma vantagem quando eles avaliam o custo-benefício da folha, por exemplo. Então, o que eles pensam? Salada, folha, é muito caro, não me enche, não me sustenta, estraga rápido, né? Não dura, então eu tenho que ficar comprando toda hora. E aí eles não enxergam muito uma vantagem em criar esse hábito de ter, né, de comprar a salada e de ingerir a salada, principalmente, né, quem tem, né, condições financeiras aí mais apertadas, não consegue, fala assim, poxa, eu vou usar o pouco dinheiro que eu tenho numa coisa que me dê sustância, né, no arroz, na farinha, na batata, e aí não consegue muito entender a importância das folhas, né, de outros legumes, e aí eu vou conversar, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, olha, já temos 15 minutinhos. Então, eu vou comentar algumas dicas para a gente tentar desconstruir essas crenças, né? Essas crenças ruins relacionadas aos alimentos, né? De dieta, vamos dizer assim, né? Então, olha só, a primeira coisa é a gente entender, saber, conhecer que o nosso paladar pode ser modificado ao longo da vida, mesmo na fase adulta, né? Então, mesmo que eu venho ali de uma alimentação, de um paladar infantil, como as pessoas chamam, né? Mesmo que eu venha a vida inteira ali odiando determinados alimentos, o meu paladar, ele pode ser educado, ele pode ser modificado. Qual que é o exemplo disso? O exemplo clássico, né, que todo mundo sempre fala, é o sushi.
Então, assim, por que o sushi? Né? Se a gente, né, imaginar muitos anos atrás, a gente nem mal ouvia falar sobre comida japonesa, né? Não era a nossa realidade. A gente não tinha isso, né? A gente não tinha os restaurantes aí de comida japonesa nas cidades, nos centros urbanos, só se você fosse para o Japão ou talvez nos grandes centros, né? Em São Paulo, que tem comida de todo tipo, talvez no Rio. Mas, assim, a gente não tinha acesso fácil. E a gente nem imaginava em comer, em gostar de comida japonesa. E aí veio o boom, né, da comida japonesa, do sushi, e aí muita gente no início comia e achava aquele negócio gosmento, né, aquela carne crua, gelada, esquisita. Então muita gente torcia o nariz para sushi. Só que, de alguma forma, era um certo, né, status, né? As pessoas saíam para comer no restaurante japonês, era legal aprender a usar ali o palitinho para comer. Então, isso foi fazendo com que as pessoas começassem a olhar diferente para a comida japonesa e começassem, né, a querer experimentar, querer gostar, até que elas chegaram num nível de gostar e depois chegaram num nível de amar, né, de se viciar. Se a gente conversar, tem muita gente que hoje em dia é viciado em comida japonesa, em sushi, e quer comer toda hora, né? Então, lembrem aí, quando vocês estiverem torcendo o nariz para determinado alimento que vocês acham que vocês nunca vão conseguir gostar, lembrem aí do sushi. Aí eu vou dar aqui outras dicas, né, para convencer vocês de que vale a pena esse trabalho, tá? Você tem que tornar a comida saborosa, né? Então, é por isso que a gente coloca fiozinho de azeite na salada, né? Porque a gordura, ela dá sabor ao alimento. Então, você precisa... Não adianta você colocar um prato ali sem graça, é mais ou menos o que a Renata comentou quando ela entrou. Não adianta você colocar um prato ali sem graça, né? Um prato que você come ali todo dia, a mesma folha, do mesmo jeito, com a mesma proteína. Você vai, né? Você vai enjoar, né? Aquele gosto não vai fazer você querer comer de novo. Então, você precisa ajudar. É por isso que a gente usa o shoyu na comida japonesa, né? Para realçar o sabor, né? Você usa ali no sushi. Então, é uma forma de você realçar o sabor e fazer você querer comer novamente. Você vai lembrar, foi saboroso, você vai querer comer novamente. A mesma coisa a gente tem que fazer com a salada, que é exatamente aí a dica da Renata, né? Tornar interessante, tornar atraente. Então, lembrem, gordura dá sabor, temperos, né, dão sabor, alho, cebola, salsinha. Então, precisa, né, tornar agradável inclusive aos olhos, tá? A gente precisa se ajudar, né, nesse processo. Misturar com algo que eu gosto. Então, é mais ou menos assim, eu odeio brócolis. Mas um arroz de brócolis eu já curto, sabe? Então, mistura com arroz, que é uma coisa, por exemplo, que eu posso gostar. Então, né, às vezes você odeia determinada fruta, mas aí se você mistura numa vitamina, se você faz um suco, odeio cenoura, mas se eu faço um suco de laranja com cenoura, ele pode ficar muito gostoso. Tem gente que não gosta da folha crua, né, no estilo salada, mas faz o suco verde e gosta do suco verde, porque aí no suco verde ela coloca, né, várias folhas trituradas ali e mistura com um suco de fruta que agrada o paladar dela, por exemplo, suco de abacaxi, suco de limão, e aí torna mais saboroso. Então é uma dica muito boa você misturar com alguma coisa que você já gosta, porque aí você ajuda a puxar aquela salada, vamos dizer assim, para o grupo dos alimentos que você gosta, porque você associa com outro alimento que você já gosta. Isso fica mais fácil de você passar a gostar e passar a ingerir com mais frequência. Testar versões diferentes. Essa aqui é uma das melhores, né? Então, é a questão de você conseguir aumentar o seu repertório. Então, o que é o repertório? É a sua coletânea, né? O que você tem ali em mãos para trabalhar. Sei lá, repertório musical, são as músicas que você sabe tocar. O seu repertório nutricional, o seu repertório alimentar, são as coisas, os tipos, né, de alimentos, os formatos, as versões de alimento que você vai comer, que você gosta de comer. Então, vamos usar aí o exemplo da cenoura. Então, de repente, eu não gosto de cenoura crua, mas se eu fizer ela raladinha, aí eu já gosto mais. Se eu fizer ela cozida, de repente, pode ficar mais atraente para o meu paladar. Ou então, não, eu vou fazer um soufflé
de cenoura, ou não, eu vou fazer o suco, né? Vou bater com a laranja, vou fazer um suco de laranja com cenoura, ou até vou fazer um bolo de cenoura. Querendo ou não, é uma forma de introduzir a cenoura no meu repertório, né? Então, assim, testar várias versões, né? Se eu não gosto de um jeito, será que eu consigo gostar de outro jeito? E aí entra exatamente no que a Renata acabou de falar aqui pra gente também. É você, né? Você tem que ter criatividade, né? E aí, para você ter criatividade, se você é uma pessoa zero à esquerda na cozinha, você precisa estudar. O que é estudar? É você entrar nas redes sociais, né? Procurar receitas legais, entrar no Google, tem tanta coisa, gente. Então, a gente precisa se ajudar nesse aspecto, tá? Então, uma dica legal é testar as versões diferentes para aquilo que você torce o nariz daquele jeito. Ah, não gosto cru, mas gosto de tal jeito. Aí tem gente que vai me perguntar assim, Flávia, mas se não for cru, perde as propriedades. Olha, isso é um pensamento, na minha opinião, tudo ou nada, né? É um pensamento 880, é um pensamento perfeccionista. Se eu já não tô comendo a cenoura, vamos dizer assim. Eu não como cenoura de jeito nenhum, ela não faz parte da minha rotina. Aliás, vamos dizer que nenhum legume ou verdura faça parte da minha rotina alimentar. E aí eu consigo comer a cenoura na forma de um purê. Olha que maravilha, eu já tive um avanço, né? Então eu não preciso ter aquela coisa no formato que na minha cabeça é perfeito. E aí eu já entro na próxima dica, que é exatamente isso. Não buscar perfeccionismo, eu preciso buscar progressão, né? Eu preciso melhorar um pouquinho, eu não preciso já começar perfeita, tá? Então, vamos tirar esse perfeccionismo da cabeça, porque senão a gente fica paralisada, a gente acaba não tendo nenhum avanço, tá? Uma ferramenta que eu acho muito legal para usar, é uma ferramenta exatamente assim para eu tentar selecionar alimentos que vão entrar na minha rotina. Então, assim, eu gosto de fazer uma lista, né? Então, posso fazer, por exemplo, uma lista de verduras, uma lista de legumes, uma lista de frutas. Só de fazer a lista, eu já vou estar aprendendo, tá? Então, já é um aprendizado. Se eu não conheço muito, eu jogo no Google. Eu jogo mesmo legumes, verduras. Ele vai dar uma lista lá para você. Aí vai chegar lá chicória. Eu não sei nem o que é. Eu não sei nem que formato que é. Você vai clicar lá na imagem do Google. Ele vai te mostrar como é. Abobrinha. Você clica lá, ele vai te mostrar como é a abobrinha. Então, só de fazer isso, já é uma forma de você conhecer melhor, de você criar intimidade com essas verduras, legumes, frutas. Mas não para aí. A minha dica, a minha ferramenta é a seguinte. Fez a lista, aí cada alimento, você vai classificar, né? Então, a sua classificação vai ser assim. Vamos usar aí, por exemplo, a cenoura. Aí eu coloco assim, cenoura. Aí eu vou pensar, nossa, a cenoura eu não quero provar de jeito nenhum. Então, eu vou clicar lá, eu vou escrever lá, de jeito nenhum. Aí já a abobrinha, aí eu posso colocar assim, posso tentar, né? Então, a abobrinha, ela não é tão horrível para mim, mas eu não gosto ainda. Então, é uma coisa que eu posso experimentar, posso tentar gostar. E vamos dizer que eu coloque ali a batata. A batata eu adoro. Então, eu vou classificando, entendeu? De jeito nenhum, posso tentar e gosto, já quero para minha rotina. E aí eu faço essa classificação. O que eu já falei de jeito nenhum, a princípio eu posso descartar, porque eu vou ter várias opções ali que eu coloquei, posso tentar, né? Eu posso trazer para minha rotina. Talvez os que eu tenha colocado, com certeza já gosto, eu já faça parte da minha rotina, né? Mas ainda assim, podem ser coisas que eu nem lembrava e que eu posso também trazer para minha rotina. Então, eu vou trabalhar principalmente com o que eu classifiquei como já gosto, né? Então, com certeza, quero trazer para minha rotina. E aquele grupo de posso tentar, né? E aí, olha só, você já amplia novamente, aí falando do repertório, você já amplia o seu repertório, é uma forma de você até lembrar do que existe, né, na hortifruti, vamos dizer assim, e aí você traz para sua rotina alimentar, tá? Então, acho bem legal. Olha, eu vou até dar um exemplo prático disso. A abobrinha era uma coisa que eu ia colocar assim, nem pensar, não quero nem tentar.
tá? Então, eu ia classificar como sai fora da minha lista, não quero nem saber. E aí, um dia desses, deve ter, sei lá, uns 2 meses, a minha secretária daqui de casa fez uma abobrinha recheada. Então, ela corta, né, em rodelas. Eu até gravei, depois eu gostei tanto que eu até gravei, depois eu vou compartilhar aí com vocês a receita. Ela corta uma rodela, aí ela tira o miolo, e aí ela ainda usa esse miolinho, né? Ela rala, aí ela faz um recheio, esse recheio leva ovo, leva cenourinha ralada, só coisa natural, só coisa boa. Fica tipo um omelete recheando a abobrinha. Gente, é uma coisa, assim, muito gostosa, deliciosa. E era uma coisa, assim, que eu nem imaginava que eu poderia gostar. A abobrinha não fazia parte da minha rotina. E é uma coisa que eu quero toda hora agora fazer. Tanto que eu gravei, pedi para ela fazer novamente e gravei a receita, até aprendi a fazer. Foi uma coisa que eu me interessei muito. Então, a gente precisa, lembrem sempre disso, né? Conhecer para ampliar o repertório, tá? Aí vem a dica que a Renata deu. Na verdade, esse relato da Renata, vocês veem que ele pega todas as dicas aqui, né? Então, a dica que a Renata deu, que já estava aqui no meu roteiro, coincidentemente, é ganhar habilidades culinárias. Aí tem gente que vai torcer o nariz e vai falar assim, eu sou podre na cozinha, eu não gosto de cozinha. Olha, ganhar habilidades culinárias, na minha concepção, não é aprender a cozinhar necessariamente. Pode até envolver aprender a cozinhar, mas não é aprender a cozinhar. Eu poderia não saber cozinhar, mas só o fato, né, de eu ter me interessado pela receita, né, que a Rosângela fez aqui em casa, só o fato de eu né, ter tido o interesse de gravar, porque foi uma coisa, né, isso eu já ganhei algumas habilidades culinárias, só de fazer isso, tá? Então, estão falando aqui, eu quero a receita da abobrinha, Soninha, eu vou colocar, eu vou passar. Gente, essa receita é de ouro, eu preciso passar para vocês. Muito bem. Ainda aqui dentro das habilidades culinárias, né? Então, assim, se eu faço uma pesquisa, só essa dica anterior que eu dei para vocês, de pesquisar os alimentos, isso já é você ganhar uma habilidade culinária, né? Porque você conhece um pouco mais dos alimentos. Aí, se eu começo a pesquisar receitas, isso eu também estou ganhando habilidade culinária. A Adriana está falando, eu vou mandar, Adri, Rícia também... Raicinha, tamanqueira, eu vou mandar, eu vou jogar aqui para vocês. Eu preciso editar essa receita, mas é muito legal. E aí eu gosto de colocar, Raíssa, Adriana, Soninha, eu gosto de colocar como vídeo, porque aí eu acho que também aumenta essa capacidade né, de dar habilidade culinária para as pessoas, tá? Então, eu gosto de fazer, eu gosto de gravar, claro que dá mais trabalho, seria muito mais fácil eu escrever a receita para vocês, mas eu acho educativo essa questão, né, de fazer no formato de vídeo, então eu vou passar para vocês. E aí, olha só, ainda dentro desse assunto, né, de habilidade culinária, quem cozinha pode comer menos. Isso é uma coisa assim, né, que você fala assim, não, mas se eu cozinho... Tudo bem, tem gente que cozinha e tá sempre beliscando, tá sempre comendo, tá sempre provando, aí tudo bem, né? Nesse sentido, a pessoa pode comer mais. Mas quem começa a cozinhar, ela começa... porque, assim, a cozinha, ela funciona como uma espécie de meditação. Vocês já ouviram falar disso? Então, quando a gente está cozinhando, a gente está concentrado ali na cozinha, concentrado na receita, nas porções. Então, é um pouco assim, eu não sei se vocês já ouviram essa história, perde um pouco do mistério. Quando você cozinha, a receita perde um pouco do mistério. Então, uma coisa é a pessoa fazer para você, você comer e achar aquilo maravilhoso. Outra coisa é você fazer a receita e aí, assim, perder um pouquinho do mistério. Ela é gostosa, mas, assim, você não quer comer demais. Entendeu? Então, te ajuda a comer menos no sentido de volume, tá, gente? Não é comer menos de opção, comer menos no sentido de volume, que é uma estratégia muito importante para controlar os impulsos, para controlar a compulsão, para poder emagrecer. Então, essa é uma dica boa, tá? A questão dessas habilidades culinárias. Outra coisa, quando eu começo a cozinhar, eu quero mais comida caseira, né? Então, eu aumento mais o meu repertório de comida caseira. Se eu tô comendo mais comida caseira, eu começo a diminuir as comidas processadas, as comidas rápidas,
né? Então, é uma coisa interessante também. Eu começo a entender mais sobre volume de alimentos, sobre medida caseira. Então, é uma estratégia muito importante eu criar essas habilidades culinárias. Então, lembrem, quando eu estou falando de criar habilidade culinária, eu não estou falando necessariamente de aprender a cozinhar. Porque se eu falo aprender a cozinhar, isso pode ser muito difícil para algumas pessoas. Tem gente que realmente não tem intimidade com a cozinha. E aí eu falo, você só vai conseguir comer comida salada, legumes, se você aprender a cozinhar. Isso não vai dar certo, porque a pessoa vai rapidinho desligar aqui e sair da live, né? Então, não é essa a ideia. A ideia é você criar mais intimidade com os alimentos, com a cozinha, e aí isso já é você criar uma habilidade culinária, tá? Uma outra coisa que eu sempre comento também, que eu acho bem importante, é você colocar paixão no que é saudável, colocar sentimento no que é saudável. O que é isso? Eu vejo muita gente, assim, chega comigo e fala, às vezes, né, não no ambiente de consultório, mas assim, no dia a dia, chega comigo e fala assim, nossa, Flávia, tem uma lanchonete que abriu nova, não sei aonde, que tem um hambúrguer, que tem não sei o quê, que tem um sorvete, papapá. Ou seja, essa pessoa está colocando muito sentimento, muita paixão no que não é saudável, né? É que nem quando eu falo aqui para vocês, eu amo McDonald's. Eu até acho, eu fiquei refletindo ontem, fazendo esse roteiro, eu até acho que eu coloco muita paixão no McDonald's. É uma coisa que eu vou começar a trabalhar na minha cabeça. Então, se a gente quer se ajudar, se a gente quer aumentar o nosso repertório de, né, comidas mais saudáveis, eu preciso começar a colocar paixão nas comidas mais saudáveis, né? Então, mesmo que no início seja uma coisa teatral, às vezes eu faço esse teatro até para estimular minha filha, né? Então, eu olho para ela e falo assim, vamos comer salada? Nossa, olha a hora do almoço, vamos colocar salada no nosso prato, salada, feijão. Já até coloquei vídeo dela falando isso. Então, isso é uma coisa meio teatral, mas que, assim, inconscientemente, eu estou colocando interesse, eu estou colocando paixão naquele negócio, né? Naquele tipo de comida. Entra também no que a Renata comentou pra gente, né? Quando eu me inspiro, quando eu deixo a criatividade fluir, eu quero fazer um prato diferente, incluindo saladas, incluindo legumes, isso me ajuda a ter interesse, a ter paixão, a ter sentimento por aquilo. Então, é muito difícil eu colocar uma salada sem graça no meu prato. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, que delícia de salada, é difícil, né? Então, todas essas outras dicas aqui, temperar bem, né? Tudo isso vai me ajudar a colocar naturalmente essa paixão em cima do saudável, tá? Então, vamos dividir aí as nossas paixões. Vamos tirar um pouquinho da paixão que a gente coloca no sanduíche da lanchonete nova, na pizza que abriu não sei aonde. Vamos colocar um pouquinho nas nossas receitas caseiras também. Olha só como isso funciona. Gente, eu tô falando aqui, eu comentei sobre a receita da abobrinha, e aí todo mundo começou a pedir a receita. A Raíssa, a Adriana, a Sônia. Então, todo mundo quer a receita. Por quê? Porque eu estou colocando paixão aqui na receita, né? Então, eu mostrei como eu falei que ficou uma delícia. E aí, olha só como isso envolve as outras pessoas, tá? Então, isso não é bobagem. Essa dica é muito importante, tá? Coloquem paixão aí no que vai trazer saúde para vocês, tá certo? Mais uma coisa importante de falar. Essa dica aqui, na verdade, é uma informação técnica que vai desconstruir um pouco aquele pensamento de quem enxerga a salada como um alimento caro que não compensa, né? Que não me enche e que estraga rápido. Então, isso vai ajudar a desconstruir essa crença, a desconstruir esse pensamento. As folhas, né, as saladas, principalmente as cruas, mas não só no modelo cru, elas formam uma espécie de tapete no nosso intestino. Então, formando esse tapete, ela impede a absorção de toda a caloria que a gente comeu. Então, isso é uma informação técnica que mostra uma importância muito grande da salada, das folhas, né? Então, assim, eu tenho que comer as folhas também pensando que ela vai ser uma ajudante. Uma ajudante para quê? Se eu tenho um tapete, né, no meu intestino, impedindo a absorção de tudo o que eu comi, primeiro, eu vou ter uma facilidade maior de emagrecer, e segundo, eu vou, em tese, comer tudo que eu comi não vai virar gordura proporcionalmente. Então, é como se fosse uma forma de poder até comer mais,
né, comer mais das outras comidas gostosas dentro ali daquele prato. Então, imagina, eu comi a salada, ou eu coloquei a salada junto com o meu prato, isso me permite fazer um prato até um pouco, talvez, maior, né, um prato um pouco, assim, um pouco mais volumoso, porque eu tenho a proteção ali da salada. Então, a salada vai impedir que o meu organismo absorva toda aquela gordura daquele resto que eu estou comendo. Então, isso é uma coisa muito interessante de se saber, e é um motivo muito forte para eu querer gastar o meu dinheiro com as saladas, tá? Então, isso desconstrói um pouquinho aquela crença de que salada é cara e não tem tanto benefício, não vai me sustentar, não vai me encher, vai estragar rápido. Então, eu começo a enxergar os outros benefícios dessas folhas, né? E aí isso faz com que eu queira comprar, né? Uma outra coisa, uma coisa que eu sempre falo aqui, já falei, ser exemplo para os filhos, né? Então, também é uma motivação forte aí para eu trabalhar todas essas dicas que eu dei aqui para gostar, né? Um pouco mais aí das saladas, das verduras, dos legumes. Então, assim, quando eu penso que eu estou sendo um exemplo para o meu filho, isso me dá motivação, né? Para poder trazer a salada, os legumes, as verduras, as frutas para minha rotina alimentar. O que eu tenho que pensar? Eu já posso mudar esse hábito na família neste momento em que meu filho é pequeno. Se o seu filho já é grande, mas você, né, vai ter netos, e ainda assim, lembrem que eu falei que mesmo na fase adulta a gente consegue mudar hábito, consegue mudar paladar, né? Então, mesmo que os seus filhos sejam grandes, vale a pena investir, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, né? Se eu não faço isso pela minha família agora, eu deixo esse trabalho para os meus filhos, né? Então eles vão ter que fazer o que é esse trabalho? É você criar essa adaptação de trazer os alimentos saudáveis, de criar a rotina de ter alimentos saudáveis na sua casa. Então é como se você deixasse esse trabalho para o seu filho fazer, para melhorar a saúde dele, dos seus netos e de toda a geração. Será que você já não pode fazer por você e pela sua família? É que nem quando a gente tem filho, o que a gente começa, como é que a nossa cabeça começa a funcionar? Todas as dificuldades que eu tive, eu não quero que o meu filho tenha, né? Então, se eu tive, né, ralei muito, tive dificuldade de comprar a minha primeira casa, o meu primeiro apartamento, se eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar isso de herança, eu vou deixar pelo menos um apartamento para o meu filho, para minha filha. Não é assim que a gente pensa? A gente tem que ter esse pensamento também para os hábitos saudáveis, né? Então, eu já quero fazer isso pelo meu filho, né? Eu vou fazer todas essas dicas aqui, vou usar todas essas dicas da Flávia para introduzir essa rotina, né, mais saudável na minha casa, porque aí isso já vai ser natural para o meu filho. Ele já vai crescer naturalmente gostando disso. Não vai ser uma coisa que ele vai ter que ficar aqui, né, vendo o canal da Flávia, ouvindo as lives da Flávia sábado de manhã para aprender, porque foi uma coisa que eu já fiz por ele. Eu já ensinei, eu já criei esse hábito na família e vou reforçar para que ele repasse para os filhos deles, né, e para as próximas gerações. Então, vamos pensar como a gente pensa também para as coisas materiais, né? Vamos pensar os hábitos saudáveis da mesma forma que a gente pensa para as coisas materiais, certo? Já estou terminando, hein? São 9h40 quase. Olha, última dica que eu anotei aqui é planejamento, né? Então, eu preciso me planejar. Eu sei que planejamento é difícil nessa correria, nessa vida moderna que a gente leva, mas, assim, eu dei várias dicas aqui para convencer vocês de que é importante, né, realizar esse trabalho, iniciar esse trabalho, né, de maior afinidade com essas comidas de dieta, não só para o emagrecimento, também para o emagrecimento, que eu acho que é o tema principal que a gente fala aqui, mas também para a sua saúde e para a saúde da sua família, né? Então, de forma prática, o que eu vou fazer? Eu preciso me organizar para pelo menos, sei lá, uma vez a cada 10 dias, eu gosto muito de trabalhar semanal, né? Uma vez por semana, mas pode ser a cada 10 dias, e tem gente que consegue até a cada 15 dias, ou seja, seriam 2 vezes só no supermercado. Eu preciso me programar para ir, para comprar os alimentos fresquinhos, né? Agora, lembrem só, se eu estou envolvida, se eu fiz a pesquisa, se eu fiz a minha lista, se eu classifiquei os meus alimentos, isso por si só me dá motivação
motivação para ir comprar, né? Eu não preciso me forçar a ir comprar, porque se eu fiz todo esse trabalho por trás, né? Quer dizer, isso já vai ser natural. Eu já vou ter um estímulo próprio, uma motivação que vem de dentro de ir comprar essas coisas. Mas vamos imaginar que eu não tenho muito tempo, tudo mais, então eu posso tentar organizar isso no final de semana. Eu vou gastar o quê? 1 hora no supermercado? Acho que no máximo, né? Então, eu posso tirar 1 horinha ali do meu final de semana, só que eu tenho que entender isso como um programa legal, né? Isso vai ser um programa legal. Se eu entendo, ai, que saco, ai, vou ter que ir no supermercado, ai, meu Deus, comprar aquela chatice de salada, verdura, legume. Olha, eu não tô colocando nenhuma paixão aqui nesse trabalho, né? E aí isso não vai dar certo. Isso vai durar 2 semanas e você vai chutar o balde, tá? Então, veja que todas as dicas, elas se complementam, né? É preciso fazer o trabalho inteiro. Peguem as dicas aí que mais, né, agradaram, que mais vocês se sentem, né, potentes para realizar, capazes de realizar, e tentem aplicar. Se você fala para mim assim, olha, Flávia, não tem jeito, né? Por mais que eu ache um programa legal, mas até o meu final de semana está comprometido, estou trabalhando muito, o que eu posso fazer? Então, olha, se você não tem ninguém para ir para você, aqui em casa, eu adoro supermercado, mas geralmente eu não vou, porque, assim, tempo curto, e eu tenho quem faça para mim, né? Aí, se eu não tivesse, eu ia para essa estratégia do final de semana, né? Eu ia tentar tornar um programa legal, um programa agradável para mim. Se eu não conseguisse, vamos dizer que você fala assim para mim, olha, odeio. Então, assim, algumas cidades você consegue pedir, tá? Então, você consegue mandar trazer, você consegue pedir pela internet. E, olha, aqui em Belém, o que eu faço? Eu tenho um contato de um dono de uma banca na feira, né? Um amigo nosso aqui da família, que ele manda deixar para mim. Eu só transfiro para ele. Então, se eu não quero ir para o supermercado, eu posso fazer amizade, né? Ter um relacionamento ali, né? De amizade com alguém, né? De parceria, vamos dizer assim, com alguém da feira, né? Com um dono de banca, com um feirante. E aí eu posso mandar uma lista para ele. É assim que eu faço, de vez em quando mando a lista. E ele manda entregar na minha casa e eu só faço a transferência eletrônica para ele. Então, é uma estratégia aí também que você pode utilizar para você poder, se o pessoal quiser aqui de Belém, até passo o contato, viu? Então, você pode utilizar essa estratégia se você odeia, se você realmente não quer ir ou não tem tempo. Mas tem várias estratégias, várias formas aí de você se programar. Só que, assim, a minha dica final, né, não adianta você pegar uma dica só dessas todas, né? Você precisa juntar várias dicas, porque quando você junta, tudo fica fácil. Parece mais difícil quando você fala assim, eu vou ter que seguir aí um monte de dica da Flávia. Não, porque uma vai puxando a outra, entendeu? Se você se engaja, se você coloca paixão, se você tá animado, se você estuda, se você joga no Google, conhece os alimentos, se você classifica, né, o que você quer, o que você não quer, você faz uma listinha rápida, isso tudo já te dá motivação para ir comprar, né? E aí você compra porque você quer fazer uma coisa diferente, aí é a dica aí da Renata, né? E você vai se engajar para fazer receitas diferentes, você vai... Hoje em dia, gente, na internet, nas redes sociais, no próprio Instagram, Facebook, YouTube, tem muita receita, tem muito canal só de comida saudável, só de comida low carb. Por que eu falo low carb? Porque elas acabam envolvendo muito esses outros alimentos, né? Esses legumes, verduras. Então, é uma forma aí de você aprender um pouquinho sobre comidas saudáveis, receitas saudáveis, e assim, para que eu tenha interesse nisso, eu tenho que lembrar aquela minha primeira orientação do início da live. Esquece esse negócio de pode e não pode, né? A gente tem que tentar pequenos avanços todo dia. Mesmo que eu junte uma comida que eu considero do grupo que pode com uma comida que eu considero do grupo que não pode. Na verdade, eu diria que esse é o caminho, né? Porque se eu já tiro um grupo que não pode, eu fico sem opção. Aí a minha rotina vai ficando monótona, né? A minha rotina alimentar vai ficando monótona, vai ficando um saco e eu não consigo fazer nenhum mês. Né? Então, a dica é encontrar esse meio termo, conhecer esses alimentos chamados de dieta, mas também dar um olhar para os alimentos ou que eu acho que são de não dieta, ou melhor ainda, aqueles que ficaram no meio do caminho, que eu não sei nem classificar, que são geralmente os alimentos que o povo vem perguntar para mim, Flávia, isso pode? Isso não pode?
Gente, pode tudo, só que, assim, é difícil a gente falar isso, pode tudo, para uma pessoa que está perdida, né? Então, eu acho que a dica mais valiosa, a dica preciosa é exatamente essa. Pega o grupo do que você já sabe que pode, agora sempre lembrando, né, que esses alimentos também têm caloria, então não é para chutar o balde e sair comendo, né, em volume grande, mas pega o grupo do que você sabe que é mais saudável, mais natural, que é o grupo que pode, e tenta dar uma cara legal para ele, né? Então tenta, de repente, misturar com algum alimento que seria ali do meio do caminho, que você não sabe muito se pode, se não pode, tipo a ideia aí que eu dei, por exemplo, do arroz com brócolis, do suco de laranja com cenoura. Se eu coloco na minha cabeça, não, porque laranja é calórico, laranja eu não posso. Aí, o que é saudável, então, gente? Tomar refrigerante, né? Então, tudo bem, se eu tô tirando o suco para colocar água, talvez seja uma troca legal, né? Porque eu diminuo, tudo bem, perdi nutrientes da laranja, mas também perdi calorias. Se eu tô num processo de emagrecimento, talvez seja uma estratégia inteligente. Agora, eu fico, né, colocando a culpa ali no suco de laranja, que eu ainda posso misturar com outros legumes, verduras interessantes, de repente bater com umas folhas verdes, bater com a própria cenoura, vou fazer um alimento ali super saudável, cheio de nutrientes para nutrir meu corpo, e aí eu vou, né, crucificar o suco de laranja, e aí vou perder a oportunidade, né, de ter essa refeição, e aí o que eu vou fazer? Vou tomar uma Coca Zero. Não tem nenhum sentido, né? Gente, eu tô chegando nos meus minutos finais já, eu acho que eu já discuti as principais estratégias aqui que eu pensei para ajudar as pessoas que acham que não gostam de comidas de dieta, né? Então, quando a gente começa a conhecer um pouquinho, a gente, de repente, vê que talvez a gente até goste mais do que a gente achava que gostava. Certo? Acho que foi isso, né? Acho que eu consegui responder algumas perguntas. O pessoal falou aqui, a Sônia deu a dica aqui, o supermercado Nazaré, frutarias, tem vários supermercados aqui que entregam, Líder, Formosa. Com a pandemia, os mercadinhos, na maioria, fazem delivery. A Marluce falou, é verdade, né? Então, a gente começou a usar muito o delivery, começou a usar muito, né, o pedido pela internet na pandemia. Foi uma das coisas boas, né, da pandemia, se é que tem coisa boa na pandemia, mas, assim, foi a gente ter desenvolvido, né, o ambiente online para coisas que nos trazem saúde. A Renata falou, planejar compras e refeições faz o tempo render muito. É verdade, a gente acha que perde tempo planejando, mas, na verdade, a gente ganha tempo e ganha saúde junto, né? Excluir o iFood, a Adriana falou, iFood é uma perdição. Na verdade, assim, a gente precisa saber trabalhar com o iFood, né? Então, o iFood, ele não pode ser a minha única estratégia. Se eu estou pedindo 2 vezes por semana o iFood, isso significa que eu estou usando o iFood 8 vezes por mês, multiplicando por 4 semanas, né? Então, eu estou usando, em média, 8 vezes por mês. Se eu começo a me programar com essas dicas aqui que eu dei, eu posso, de repente, diminuir de 8 para 4, diminuir de 8 para 2. Olha, não está de todo mal, né? Eu já tive um avanço. Então, também não precisa excluir, né? Eu diria que não precisa excluir. Tudo bem, tem gente que prefere excluir. Mas eu diria que se a gente conseguir buscar esse equilíbrio, melhor. É a história de não precisar buscar a perfeição, né? Buscar uma progressão, né? Uma melhora, uma pequena melhora. Se eu diminuir de 8 para 4 vezes o uso do iFood, eu já melhorei, né, a metade aí, né? Eu já reduzi a metade o meu problema, tá? Então a minha dica é tentar utilizar outras estratégias para não precisar tanto do iFood e de outros aplicativos que pedem comida, né? Mas de vez em quando ele salva a gente, né? Então talvez não precise excluir, porque de vez em quando ele salva. O problema é quando ele salva toda hora, né? Quando ele salva toda hora é porque a gente não está fazendo a lição de casa. Comer gostoso e saudável é tudo que queremos. A tia Mary falou, é isso mesmo, tia, você é um exemplo de comer saudável. E é uma super cozinheira de mão cheia, tia Mary, né? Faz coisas deliciosas, maravilhosas e assim, come super saudável, tem um corpo lindo, maravilhosa.
Gente, eu acho que é isso. O Renato falou abobrinha, 1001 utilidades. Eu descobri isso esse ano, você acredita, Renata? Eu não gostava de abobrinha, não era uma coisa que fazia parte da minha rotina. E olha só, eu usei as estratégias que eu dei aqui. Eu também uso o que eu falo, viu? Eu não falo só da boca para fora, não. Não é aquele negócio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu uso as estratégias que eu passo para vocês. E muitas vezes eu descubro essas estratégias aplicando, né? Fazendo, e aí eu falo, nossa, eu vou montar isso aqui para falar para as pessoas, porque eu acho que isso pode ajudar. Se me ajudou, eu acho que isso pode ajudar. Gente, é isso. Eu vou finalizando aqui. Essa semana tem várias lives, então fiquem ligados aí. Eu vou mandando aí para vocês, para lembrar vocês. Os horários são sempre pela manhã. Eu sei que é um horário que às vezes as pessoas, né, é difícil, estão trabalhando, mas elas vão ficar gravadas e eu vou soltando aí, tá? Então, fiquem ligados aí comigo, fiquem acompanhando, mandem perguntas, interajam, curtam e compartilhem, por favor, tá bom? Muito obrigada, obrigada pela presença no sábado de manhã. Vocês são os guerreiros aqui comigo. Obrigadão. Beijão. Tchau, tchau.